Vamos. Então, boa noite a todos, boa noite às crianças, os papais que estão aí. A gente vai continuar nosso estudo, nossa história. A gente está aprendendo, né, sobre o povo terreno de Deus, que é Israel, e o povo celestial de Deus, que são os cristãos. Então, na semana passada, a gente viu uma coisa interessante que o povo terreno de Deus faz, né? Eles sacrificavam, hoje eles não estão fazendo mais. Por enquanto, eles vão voltar a fazer, mas por enquanto parou os sacrifícios de animais lá em Israel, mas eles fizeram, né, por toda a vida deles, né, por muitos anos, eles sacrificavam animais ou ofereciam em sacrifício alguns animais e outras coisas também. Os sacrifícios não eram só de animais, às vezes também havia sacrifícios, haviam ofertas de alimentos, grãos que eles produziam na lavoura, no campo, na fazenda deles lá. Eles colhiam e ofereciam a Deus. Então a gente vai ver alguns desses sacrifícios. A gente aprendeu sobre o altar. Quem se lembra o que é o altar? Será que alguém se lembra do que é um altar? Eu lembro. Opa, Enzo. Enzo O responde altar primeiro. é onde sacrificavam os animais ou ofereciam os alimentos. E aí, Dal? O que você acha? Alguém mais vai querer falar? Enquanto isso, eu vou ver se eu pego aqui uma figurinha. Uma imagem pra gente. Opa, João! O que era um altar, João, que a gente viu semana passada? Hoje eu vou assistir um negócio sobre Jesus. Não, o irmão está perguntando o que era o altar. Você respondeu ali na estante o que é o altar. O altar é o negócio que mata os animais. Eu já Opa! sei. Que bacana, João. Enzo também, muito bem. Então, Dal vai ver se consegue aí essa figura para a gente olhar mais ou menos como é que era, né? A gente poder visualizar aí como é realmente um altar. Olha só ali, a gente está vendo os sacerdotes, né? Sacerdotes eram homens, eram escolhidos, né, por Deus, e eles eram responsáveis lá em Israel, que é o povo terreno de Deus, para poder oferecer esses sacrifícios a Deus. Eles poderiam ser de animais e às vezes também eram de alimentos. Então havia vários tipos de animais que eram sacrificados. Dependia da condição da pessoa. Se a pessoa tivesse posses, dinheiro, ela tivesse condição, ela deveria sacrificar um animal maior, como um bezerro, um boi, um cordeiro. Se a condição dela, né, ela fosse mais pobrezinha, não tivesse posses, bens na terra dela, lá digamos assim, no campo onde ela tinha a criação dela, ela poderia sacrificar um animal menor, mais, né, mais barato, uma, uma ovelha, uma cabra, ou até uma pomba, né, uma ave. Quem já viu aquelas pombinhas? A gente conhece aqui onde eu moro, a gente conhece por rolinha, pombinha, tem vários nomes. Então, até aquelas também poderiam ser ofertadas a Deus, né, a depender da condição de cada uma. E tudo era feito nesse altar aí, ó. Esse era o chamado altar, é o verdadeiro altar quando a gente lê na Bíblia. A gente até leu semana passada em Levíticos. Deixa eu ver se eu me lembro. Se é o
Levítico 11. Ver se eu encontro aqui para a gente ler esse versículo. A gente aprender bem aprendido. E dá para compartilhar ali. Deixa eu ver se é o 11. Eu acho que no até não tem. Levítico, você consegue compartilhar a Bíblia então, para a gente ler um versículo para eles verem? Vamos botar no 4 porque tem um detalhe interessante. Levítico 4, 7. Ó, também porá o sacerdote, que é aquele homem que a gente viu lá, que eles lembra na imagem lá que mostrou aqueles tinha 4 pessoas em volta do altar? Ali eram sacerdotes. Então, também porá o sacerdote daquele sangue, né, do animal que foi sacrificado, era cortado ali o pescoço, né? Era ferido o pescoço do animal, né? O sangue deveria ser tirado, derramado, né? E aí diz assim: também porá o sangue, porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho, né, derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então aí tem um detalhe aí interessante. Ó. Existiam 2 tipos de altares, ou pelo menos 2. Tinha um altar de incenso. Incenso é uma... Como é que eu vou explicar a vocês? Incenso é alguma coisa que produz um cheiro quando é queimado. Às vezes, um aromatizante, né, Napoleão? Solta um aroma. A gente queima ele, ó. Muitas pessoas usam hoje em dia para poder deixar a casa cheirosa, os ambientes cheirosos. Aí vende nos lugares aí no comércio de várias fragrâncias. O incenso tem de vários. Você pode escolher o cheiro que você gosta, comprar lá uma caixinha. É umas varetinhas assim hoje em dia, né? É umas varetinhas. E aí você põe fogo na ponta e vai soltando aquela fumacinha cheirosa e vai perfumar todo o ambiente. E lá, eu não sei muito bem como era feito nesse tempo, mas também tinha a mesma função de queimar, né, e exalar um cheiro, né, uma fragrância. Então existia esse incenso aí. Esse altar aí, esse incenso deveria ser queimado, né, nesse altar do incenso. Agora o outro altar, que é o que a gente está aprendendo, era o outro aí, ó, o altar do holocausto, ou altar do sacrifício. É aquele lá da imagem onde os animais eram queimados aí. Esse aí é o altar do sacrifício, ó, do holocausto. Então, todo o, os sacrifícios eram feitos aí nesse altar. Então, aprendendo, né? Gravando. Altar é essa peça aí, ó, que era usada para sacrificar os animais. E esses animais eram ofertados a Deus, né? E eles eram queimados e eram uma espécie de oferta a Deus. Existia nesse tempo aí, ó, 5 tipos de sacrifício. Eles faziam o povo terreno de Deus. Nós cristãos, nós não fazemos sacrifícios. É diferente. Quem faz sacrifícios de animais são
eram o povo terreno de Deus, os judeus ou o povo de Israel. E lá eles faziam 5 tipos de sacrifícios. Então, 3 desses sacrifícios aí eram a própria pessoa que fazia espontaneamente, voluntariamente, da própria vontade. Ele fazia, não era obrigatório. Então, esses 3 sacrifícios na Bíblia, eles são chamados de... O primeiro era o holocausto, era um dos sacrifícios voluntários, e ele sabe o que ele queria dizer, esse holocausto aí, o sacrifício de animal que a pessoa decidia fazer, tipo Polian. Polian tinha naquele tempo lá, digamos que Polian fosse um judeu da tribo de... Vamos lá, da tribo de... Deixa eu lembrar uma tribo aqui. De Judá. Polian era da tribo de Judá. E Polian queria sacrificar ou ofertar um animal a Deus. Então ele levava esse animal lá da fazenda dele, que Polian tinha, levava esse animal, e esse animal era sacrificado lá no altar e era ofertado a Deus. E isso expressava uma adoração e uma devoção a Deus. Era uma coisa voluntária que Polian fazia para Deus. Ele dava aquele animal que ele tinha da fazenda dele para o sacerdote sacrificar, oferecer a Deus de vontade própria. Não era Polian, não era obrigado a fazer isso aí. Isso aí Polian fazia por reconhecimento, né? Era uma adoração, uma forma de adoração e de devoção para o Deus de Polian. Só no nosso exemplo aqui. Este era um dos sacrifícios voluntários. O outro sacrifício voluntário, que não era obrigatório eles fazerem, chamava oferta de manjares. Esse sacrifício aí era de alimentos, de tudo que eles produziam lá na terra deles lá. Ou seja, Polian produzia lá uma lavoura de milho, de trigo, seja o que for lá que Polian plantava. Aí, em agradecimento a Deus por ter dado aquela lavoura em abundância, Polian ia lá, colhia os primeiros frutos, né, da colheita dele e levava para o sacerdote e oferecia também, né, em forma de um pão, era amassado, né, esses grãos eram amassados, fazia ali uma espécie de pão e era oferecido a Deus também. Isso era de vontade própria, essas ofertas não eram obrigatórias, esse sacrifício não era obrigatório, e também se fazia por gratidão a Deus por ter dado a Polian aí, né, nosso exemplo, uma colheita farta. Então era uma forma de agradecer a Deus pela provisão e pelo mantimento que Deus estava permitindo que Polian colhesse. Pronto, então são dois tipos de sacrifícios aí que eram voluntários. Tem mais um sacrifício que era voluntário, que eles deveriam fazer, o povo de Israel, que é o povo terreno de Deus que a gente está aprendendo aqui. Esse sacrifício chamava oferta pacífica. Essa oferta pacífica, isso tudo eu estava olhando hoje aqui para a gente aprender junto. Essa oferta pacífica devia ser um animal ou também dos grãos, né? E isso era uma ação de graças a Deus. Então, Polian lá tinha a fazenda dele e ele, em agradecimento também, né? Como uma forma de agradecimento, uma ação de graças, ele resolvia lá tirar da fazenda dele lá o alimento que ele produziu ou um animal que ele tinha e levava ao sacerdote e o sacerdote fazia lá o oferecimento a Deus, né, do que Polian tinha trazido para o sacerdote, e era uma forma de expressar comunhão com Deus no que Deus tinha dado a Polian, né, e também uma ação de graças. Esses 3 aí que eu falei, ó, o holocausto com o animal,
essa oferta pacífica, que eu falei também, que podia ser o animal ou outra, e a oferta de manjares, que eram os grãos, eram todos voluntários. Era uma forma de gratidão a Deus que todo o povo de Israel deveria fazer. Então a pessoa tinha lá, né, dos seus bens, da sua terra, ele voluntariamente, se desejasse, ele fazia isso para Deus em agradecimento. Agora, tinha dois tipos de sacrifícios que eram obrigatórios. Esses aí eram obrigatórios, não eram voluntários. Esses obrigatórios aí era a oferta pelo pecado, então deveriam fazer a oferta pelo pecado e servia, né, esse sacrifício servia para todo que pecasse, toda pessoa que pecasse deveria levar um animal. O sumo sacerdote sacrificava esse animal como uma forma de expiar ou cobrir o pecado da pessoa e purificar a pessoa daquele pecado, né? Da contaminação, da corrupção daquele pecado. Então, isso aí era obrigatório. Se uma pessoa pecasse, o que ela deveria fazer? Pegar um animal, levar lá no sumo sacerdote, no templo, ou na tenda da congregação antes do templo, e o sumo sacerdote oferecia esse animal, matava esse animal, derramava seu sangue, né? Aspergia o sangue, ou espirrava assim, ó, jogava o sangue assim, ó, e fazia esse sacrifício. E Deus recebia esse sacrifício e esse pecado era perdoado. Ou seja, a pessoa não receberia um juízo por aquele pecado que ela cometeu. Isso era obrigatório. Seja o sacerdote, seja o povo em geral, todo mundo que pecasse deveria levar um sacrifício. Aí variava da condição da pessoa. Se a pessoa fosse mais rica, deveria ser um animal grande. Se a pessoa fosse mais ou menos um animal médio. Se a pessoa fosse pobrezinha, poderia ser uma pombinha, um pássarozinho, um animal que se encontra em qualquer lugar. Mas era obrigado fazer essa oferta pelo pecado. Esse era o outro sacrifício. E o último sacrifício que eles faziam, o povo judeu, né, o povo de Israel, que é o povo terreno de Deus que a gente está aprendendo aqui hoje, o último sacrifício que ele fazia era a oferta pela culpa. Essa era o último sacrifício. Esse tipo de sacrifício, né, essa oferta pela culpa, servia para os pecados que as pessoas cometiam, mas que não era intencional. Era uma oferta só pela culpa. Ou seja, digamos que, eu vou dar um exemplo aqui, Polian tinha uma fazenda, o boi de Polian quebrou a cerca da fazenda de Polian, escapou e acabou ferindo uma pessoa inocente que passava ali pela estrada. Ou seja, isso era um pecado, mas Polian não era culpado desse pecado. Polian não tinha intenção de fazer isso, que o boi ferisse a pessoa, mas ele devia levar um animal ou alguma oferta de grãos, poderia ser também, era chamado de sacrifício ou oferta pela culpa. Então, esse sacrifício também era obrigatório. Então, dessa forma aí, o povo terreno de Deus fazia os seus sacrifícios. Todos esses 5. 3 eram voluntários e 2 eram obrigatórios. Certo? Assim era a lei determinada por Deus. Era uma lei. Eles deviam cumprir assim essa lei. Agora, uma pergunta para vocês. Nós não somos o povo terreno de Deus. Nós não somos de Israel. Nós somos cristãos. Nós fazemos sacrifícios hoje de animais? Não! Certo. Não fazemos.
Não. Esses sacrifícios eram para o povo terreno de Deus, os judeus, o povo de Israel. Cristãos não fazem sacrifícios. Cristãos não têm altar, certo? Cristãos não têm sumo sacerdote, aquela pessoa lá que a gente viu na imagem sacrificando o animal. Não tem. Aquilo é somente para o povo terreno de Deus. Todas essas coisas que a gente está vendo aqui, essas formas de sacrifícios, tudo era para o povo terreno de Deus. Então vamos lá. Recapitulando. Quantos povos Deus tem aqui no mundo hoje? Dois povos. 2 povos. João respondeu. Quem mais responde? 2. 2 povos, certo? Um povo, ele é daqui Terra. da terra, que é o povo de Israel. Muito bem. São judeus que vivem lá em Israel, naquele país que a gente viu no mapa aquele dia. Fica lá no Oriente Médio, não é Brasil, não é Argentina, não é Portugal, não é Estados Unidos. É Israel. E o outro povo é do... Quem se lembra? Céu. O céu. Isso, justamente. Então, todos os cristãos no mundo todo que creem no Senhor Jesus como seu Salvador, eles são do céu. Nós estamos aqui de passagem, somente aguardando o Senhor nos chamar para a gente sair desse mundo e morar no céu eternamente com o nosso Salvador. Então, por isso que nós não fazemos sacrifícios, nós não adoramos a Deus com animais, nós não adoramos a Deus com incenso, nós não adoramos a Deus com alimentos, oferta de alimentos, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Diferente. Então, cristãos é o povo celestial, o povo do céu, adora a Deus de uma forma, e Israel, os judeus, é o povo terreno e adora a Deus de outra forma, como a gente está vendo lá. Agora a gente vai ver Ângelo, que tem uma pergunta. Vamos lá, Ângelo, fica à vontade. Pode perguntar. Eu queria saber se eu podia ler um versículo. Pode, daqui a pouquinho você vai ler um versículo. Eu já vou até, daqui a pouquinho, achar um versículo para você ler. Pode ser? Ou você já tem um aí que você quer ler? Você pode escolher qualquer um, porque eu não sei. Ah, ótimo. Então já já eu vou pedir você para ler um versículo, tá? Tá bom. Então agora a gente vai ver algumas diferenças entre esses dois povos. A gente sabe agora, já aprendeu que Deus tem 2 povos diferentes, um terreno e um celestial, um da terra, um do céu. Um é Israel, o outro são os cristãos. Israel da terra, cristão do céu. A gente vai ver algumas diferenças entre eles. Vou pedir para pôr a imagem lá daqueles sacerdotes de novo. Que a gente viu lá. Perto do altar, sacrificando. Pera aí, vou pegar aqui a imagem. Tranquilo. Essa aí tá boa. Quem tá vendo esse homem assim do lado direito, acho que é direito, é do lado direito, que tá vestido assim com uma coisa na cabeça, com uma capa, com
um colete, parece dourado, uma roupa branca e azul. Quem tá vendo? Eu não. É o Ou sacerdote. Elton. Eu tô vendo. Você tá vendo? Eu. Oi. Pronto. Esse daí é o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote só existe lá na religião judaica, os judeus, em Israel, o povo terreno de Deus. Ele que é o responsável por oferecer sacrifícios, como a gente falou lá. Ele levava o recado do povo a Deus, voltava com a resposta de Deus para o povo, esse sumo sacerdote aí. E essas roupas aí, ó, era somente ele que usava. Então ele tinha essas vestimentas especiais que Deus determinou que ele usasse. Então, para fazer os rituais, os sacrifícios lá, ele tinha que colocar essas roupas aí, ó, bonitona, ó, diferente, para fazer todos os rituais lá no templo de Jerusalém. Olha só como é que era vestido, tá vendo? A gente pode até, se dá o conseguir aí, ler um versículo, Levíticos 8, como era diferente as coisas lá para eles, tá vendo? Fala aí de novo, Elton, que eu saí aqui sem querer. Levíticos 8, versículo 6. Bebel levantou a mão, daqui a pouco a gente já vê com Bebel a pergunta dela. Ângelo, você acha que você consegue, Ângelo, ler esse versículo? Versículo 6. Vamos ver. Se Vamos você pra cima. para cima dá. Agora dá, Ângelo? Aham. Então vamos lá. Ângelo vai. Foi. Moisés. E Moisés fez, 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 fecha, chegar a, a, Arão e a seus filhos e os lavou com água. Com água. Muito bem, Ângelo. Peraí, viu, Ângelo? Eu vou lhe dar um joinha aqui porque você leu esse versículo, viu? Peraí, rapidão. Vou mandar um joinha muito bacana aí, Ângelo, aprendendo a ler, ó. E Moisés, tá vendo aí? Muito bom, viu, Ângelo? Parabéns. Então, o Ângelo leu aí, ó, e Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Agora eu vou ler o 7. E lhe vestiu a túnica, aquela coisa lá da cabeça, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele, ó, o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente viu que tem toda
um aparato aí de vestimenta para aquela pessoa lá que era o sumo sacerdote. E isso só existe lá para o povo de Israel, o sacerdote. Então, nós cristãos, nós não vestimos assim. Quem já viu um cristão vestido assim aqui? Aí, deixa eu vou perguntar para Enzo. Aí em Tubiara, Enzo, você já viu algum cristão vestido assim em Tubiara? Enzo não, Ângelo, em Tubiara, como este homem aí, ó? Eu não entendi. Você já viu aí na sua cidade alguma pessoa vestida assim como esse homem, um cristão? Não. Não, se tiver vestindo assim, tá errado. Um cristão veste roupas comuns, né? Roupas decentes, comportadas, mas roupas comuns que a gente compra na loja de roupa. Porque nós não somos de Israel, o povo terreno de Deus. Nós somos do céu, nós somos cristãos. Então, olha aí uma diferença entre o povo terreno de Deus e o povo celestial de Deus, que que são os cristãos. Então, outra diferença, a gente vai ver rapidinho. Eu vou pedir para abrir em Levítico 11, está pertinho lá do 8. Levítico 11, no versículo 4. Olha outra diferença aí que o povo de Israel, o povo terreno de Deus, tinham que fazer, mas nós cristãos não temos que fazer. Vamos lá? Destes, porém, falando de comida agora, destes, porém, não comereis dos animais, ó, dos que remói ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, estes vos será imundo. Desce mais um pouquinho, dá. E o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, estes vos será imundo, não pode comer. E a lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, estas vos será imunda, não pode comer. Também do porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas divide em duas, mas não remói, este vos será imundo, não pode comer. Então, o povo de Israel, o povo terreno de Deus, não poderiam comer certo tipo de carne. Por exemplo, o porco aí. Quem já comeu uma carninha de porco aí, fritinha, uma costelinha de porco? Eu já comi. Quem Eu. mais? Isabel. Eu. Polian parece que gosta, mineiro gosta de uma Eu. costelinha de porco em Polian. Já comi. Costelinha. Eu também. Ô, fala Ah, não, tá bom. um torresminho de porco. Pois é, mas lá em Israel eles não poderiam comer, não pode. Era proibido certos tipos de alimento e também certos tipos de carne. Então, essa é uma diferença também, mais uma diferença entre o povo terreno de Deus, Israel, e nós que somos o povo celestial de Deus. A gente vai ver mais uma em Levíticos 23, olha outra diferença, pedir para pôr aí, entre esses dois povos de Deus, o do céu e o da terra. Mas tudo são de Deus, só tem diferenças. É o 23, 3. 6 dias, olha a outra diferença. 6 dias, obra se fará, o trabalho. 6 dias, trabalho se fará. Mas ao sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra ou nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Vamos perguntar a Enzo. Enzo, seu pai trabalha com o que, Enzo? Vamos ver. Peraí, rapidinho. Certo.
Então, enquanto o Enzo responde, eu vou perguntar Polian. Já sei. Ah, tá. Vamos lá, Enzo vai responder. Ele trabalha na área de projetos e indústrias. Indústrias. E sua mãe? Ela trabalha como micropigmentadora de sobrancelhas e Micropigmenta. dos cílios. Certo. Mamãe trabalha no sábado, Enzo? Ela já trabalhou. É? E o papai? Meu pai não. Não, no sábado não, né? Quem tem um papai e uma mamãe que trabalha no sábado? Eu. Olha, Ângelo, papai de Ângelo trabalha no sábado. Isabel, tem Isabel? Papai trabalha no sábado ou a mamãe? Não, mas minha mãe trabalhava na Avon. Trabalhava, né? Uhum. Hoje tá. Hoje já não Mas trabalha. Quem mais tem ela faz entregas. entregas no sábado? Quem mais tem um papai ou uma mamãe que trabalha no sábado? Eu. Olha, quem foi que respondeu agora? A Adriele falou que o pai dela às vezes trabalha no sábado. Então, olha outra diferença. Nós cristãos, nós não somos proibidos de trabalhar no sábado. Então, agora, o povo de Israel lá, a gente leu aí, ó. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Ou seja, sábado eles não poderiam trabalhar. Porque o povo terreno de Deus, eles tinham essas leis, né, obrigações a cumprir. Nós cristãos não temos outra diferença aí. Então, nós podemos trabalhar no sábado, né? Não há nenhum problema, porque nós somos o povo de Deus, mas o povo celestial. Nós não temos que guardar o sábado. Essa é mais uma das diferenças. Então, essas foram algumas das diferenças que a gente viu aqui entre cristãos, que é o povo celestial de Deus, e os judeus, ou Israel, que é o povo terreno de Deus. Agora a gente vai ver Bebel, que levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, Bebel. É porque eu não entendi o que vocês estão falando, porque eu não participei na passada e eu cheguei atrasada, porque meu celular estava carregando. Certo, tranquilo. Então a gente vai fazer para você um resumo do nosso estudo. A gente está estudando, aprendendo que Deus tem dois povos aqui no mundo. Dois povos. Só que esses dois povos, existe diferença entre eles, porque um povo de Deus é Israel, e é um país que a gente viu que fica lá no Oriente Médio. E todas as pessoas descendentes, né, deste país que são chamadas de judeus, a gente conhece também por judeus. E o outro povo de Deus são os cristãos. Só que esse segundo povo, os cristãos, que somos nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados cristãos porque a gente crê em Cristo. Nós somos do céu. Nós estamos aqui neste mundo ainda, mas a nossa esperança está em o Senhor vir nos chamar a qualquer momento para a gente sair desse mundo e morar no céu com o Senhor, que é muito melhor. E aí o povo terreno de Deus, ele vai ficar aqui neste mundo e eles serão abençoados, né? O povo de Israel, eles serão a maior nação desse planeta, a mais próspera, a mais rica, receberão muitas bênçãos de Deus e eles são chamados, né, aqui de Israel ou judeus. Então é isso que a gente está aprendendo. Povo terreno de Deus, povo celestial de Deus. Judeus ou Israel, que é a mesma coisa, e cristãos. E aí a gente estava vendo hoje essas diferenças entre um povo e outro. O que eles faziam
e que a gente não faz, certo? Mais ou menos assim. Enzo, pode perguntar, Enzo. Por que nas carnes que eles não poderiam comer, o que eles quiseram dizer com imundos? Dal, você quer explicar aí, Dal? Vou tentar explicar aqui. Vamos lá. Imundo é porque tinha a lei que Deus colocou para eles, que esses animais aí não serviria para eles comerem, porque esses animais aí seriam figuras de uns povos que são chamados gentios, que eles não deveriam se misturar. Para a gente não existe isso. Os animais, todo a gente pode comer de tudo, porque o cristão ele pode estar com todas as pessoas. Um brasileiro ele pode estar com um americano, um brasileiro pode se casar com um americano, um americano casar com um russo, um alemão, mas os israelitas eles não poderiam se misturar com outras pessoas. Tipo assim, um israelita ele não podia se casar com um japonês, não podia se casar com um romano, não podia se casar com mais quem? Um da Rússia. Eles tinham que casar só entre os da família deles. Então, esses animais aí que eram imundos, era tipo assim, uma figura dos gentios, que são aquelas pessoas que não pertencem à família de Israel. E aí Deus deu uma lei para eles, e aí usou esses animais assim, como figura também. Então, porco, é por isso que é chamado assim imundo, é porque não é para comer, vocês não podem comer esse tipo de coisa, porque Deus colocou esse animal, o porco, como imundo, como se fosse uma pessoa assim, fora da família de Israel. É uma figura. Não sei se eu vou conseguir explicar direito, que aí é mais difícil. Mas Deus deu uma lei do que é que eles poderiam comer e o que não deveria comer. Mas o cristão não tem nenhuma dessas leis. O cristão pode comer de tudo, pode trabalhar no sábado, como o Elton colocou aí, pode fazer um monte de coisas que não tem na lei, que não existe na lei, pode fazer um monte de coisa assim, que para os judeus eles não podem fazer. Então, esses animais imundos foi porque Deus colocou assim para eles. Vocês não podem comer porco. Vocês não podem comer coelho. Porque esses animais representam assim, um tipo de pessoas que eles não eram para se misturar. Mas com o cristão não tem isso. Então é por isso que para a gente não existe essas leis assim de vocês não podem comer isso nem aquilo. O cristão pode comer de tudo, sim. Não sei se deu para explicar. Uma coisa que é impura é assim, é uma coisa suja. É uma coisa impura, é uma coisa imunda, é suja e não serve pra gente. Tipo assim, deixa eu ver. Lixo. É um lixo. Uma coisa que já tá lá no lixo, todo acabado já, não presta para fazer mais nada, vai prestar pra gente? Então, isso é uma coisa imunda. E que contamina também, a gente pode ficar doente. Coisa imunda é assim, porque contamina e a gente pode ficar doente. E aí Deus pegou assim alguns animais, pegou assim algumas coisas e disse para os judeus não ter contato com aquilo, não comer, não tocar naquilo, porque senão, para Deus, por causa da lei de Deus, eles iam se tornar impuros ou contaminados também, porque tocou naquilo ali. Mas para a igreja, não. Não sei se deu para entender. É isso. Não. É isso. É,
como eles são o povo de Deus, olha só, eles são o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Não é americano, não é brasileiro, não é argentino, não é português, é Israel. Israel, eles são o povo de Deus. Só que Deus, como Deus é santo, a gente aprendeu, né? Deus é santo. Então, Deus queria que eles não se misturassem com outras nações, gente de outras nações. Então, os homens não deveriam procurar mulheres, como o Dal explicou aí, ó, de outras nações para se casar e misturar a raça deles, porque iam nascer filhos, né, de judeu misturado com japonês, judeu misturado com americano, ia nascer filhos assim. Deus não queria que eles se misturassem com outras nações. E também as mulheres não deveriam, as mulheres de Israel não deveriam procurar maridos de outras nações para se casar, porque seus filhos não iam nascer puros, iam nascer de mãe israelita e pai brasileiro, por exemplo. Aí o filho não saía e não ia nascer 100% israelita, do povo de Deus. Por isso que era uma ordem de Deus que eles não se misturassem, como o Dal está explicando aí. Queriam que eles permanecessem casando entre eles, israelita com israelita, israelita com israelita. E aquela nação ia crescendo pura, sem se misturar com outros povos. Por isso que eles são povo de Deus. Eles são aqui na terra considerados o povo terreno de Deus, certo? Então chegou nosso horário, hoje mais um pouquinho a gente aprendeu, mais um pouquinho sobre esses dois povos de Deus aí, o povo terreno de Deus e o povo celestial de Deus, que somos nós cristãos. Acho que a gente já conseguiu aprender um pouquinho. Ok, Welton. Semana que vem tem mais coisa, até a gente chegar na nossa parte também, que é a igreja. A gente aí vai aprender como é que a gente deve se comportar, como é que a gente deve se reunir, somente ao nome do Senhor Jesus. É? E aí a gente vai aprender aos pouquinhos isso aí. Agora já chegou o nosso horário, 9h09. É hora de mimir. Que significa dormir? Todo mundo que vai dormir agora de noite tem que fazer o quê? Antes de dormir, quem é que vai responder? Escovar os Orar. dentes e depois orar. Olá! Isso mesmo, Ângelo Poliana. Dente! Escovar os dentes, tomar banho e antes de dormir, fechar os olhinhos para dormir. Feche os olhinhos para orar. Todo mundo sabe o que significa orar? O que é orar? Vou perguntar agora, Welton, para saber se alguém sabe. Falar com Deus. Fala aí de novo. Falar com Deus. Deus! Isso. Falar com Deus. E quando a gente está falando com Deus, a gente fala assim, a gente agradece a Deus por tudo, pela comida, pela casa que a gente tem. A gente agradece por papai e mamãe, pelo trabalho de papai, pelo trabalho de mamãe. Por tudo que a gente lembrar, a gente agradece. A gente agradece aqui também pela essa reunião, pelos irmãos. E aí, se a gente quiser pedir alguma coisa, a gente também pede a Deus. E é isso que é oração. A gente fala com Deus. Se a gente tiver assim, poxa, eu não estou muito bem na escola, a gente fala com Deus também para Deus nos ajudar. Fala com o Senhor Jesus. Fala com o nosso Deus e Pai e fala com o Senhor Jesus também, se quiser. Tá certo? E sempre quando a gente orar, a gente termina assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fala com o nosso Deus e Pai e termina assim. Agradecemos a Ti, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo mundo hoje, antes de dormir, vai fazer isso. Combinado, todo mundo? Sim. Pronto. Maravilha. Pode Eu agradecer, não pode oro antes de pedir. dormir, porque eu gosto Oi? de orar. É que eu não oro antes de dormir, porque eu gosto
de orar com minha mãe, mas ela nunca mais orou comigo. Nunca mais orou? Mamãe vai orar com você, viu? Aí o que é que você faz? Você aproveita, mesmo sem mamãe, aí fala com Deus que mamãe não está tendo tempo de orar com você. E aí Deus vai dar tempo para a mamãe ficar orando com você. É para isso que a gente tem que falar com Deus, tá vendo? Quando a gente está precisando de alguma coisa, aí volta tudo, ó, aquilo que é normal. Então, chegou o momento. Eu vou agradecer aqui e vamos nos despedir. E semana que vem, todo mundo aqui para aprender mais um pouquinho. Vamos fechar os olhinhos Eu aqui vim, agora, né? nossa oração. Oi, Bebel. Se eu vim, aí vai para entender, né? Tá certo, Bebel. Vai, pede ajuda a nosso Deus. Para Viu? A nosso lembrar das Senhor. coisas, né? Ele ajuda em tudo. Agora, nessa oração aqui, vamos fechar os olhinhos e vamos agradecer. Nosso Deus e Pai, agradecemos mais essa reunião. Pedimos a Ti, Pai, que nos ajude a entender a Tua palavra e crescermos, conhecendo bem a verdade que é na Tua palavra, Pai, para que a gente não seja enganado. Assim somos gratos por todos que compareceram, pelos outros também que não puderam comparecer, e assim agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite a todos. Amém. Boa Amém. noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa Amém. noite. Amém. Boa noite. Boa noite, João. Amém. Boa noite, DL. Boa noite, Rebeca. Todos aí, boa noite. Sim. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa.